Bora lá, este é mais um episódio do podcast Gestão, Vinho e Prosa. O podcast onde a gente bate papo sobre gestão, sobre o que a gente vive no dia a dia das nossas empresas e ainda te ajuda a arrumar tempo para tomar uma boa taça de vinho. Saúde. Saúde. Tava aqui doido para brindar, porque eu não bebo sem brindar. E o vinho, fala do vinho de hoje aí, parceiro. O vinho de hoje é um vinho nacional. Durante muito tempo a gente teve um certo preconceito com os vinhos nacionais. E para hoje nós escolhemos um Taná, um vinho de uma uva tradicional no Uruguai, no sul da América do Sul. E esse aqui é feito em Encruzilhada do Sul, na Serra Gaúcha. Muito gostoso. Belo vinho. E ele deve melhorar com o tempo. Deve. Vai abrindo enquanto a gente bate papo, proseia. É isso aí. Na febre da inteligência artificial, terceiro episódio falando sobre isso e de verdade acho que não pode ser diferente, né? Vai longe, vai muito Vai longe. E só tem coisa boa pela frente, só tem melhoria vindo pela frente aí. Exatamente. E uma sequência de eventos, né, Cris? Hoje é o tema que nós temos para discutir, né? Nós escolhemos para discutir, né? A gente vem de 4 eventos seguidos, né? Estou voltando agora de um deles, né? Do Viver de IA, do time da Nauk, do próprio Viver de IA, né? Aqui pertinho da gente, no Passeio Sapiens, lugar incrível, um polo de inovação incrível. Recentemente tivemos, essa semana mesmo, né? Você participou de um evento que não era um evento especificamente voltado para IA, mas sim um evento de gestão, onde você teve o papel de falar de IA, que é o EAG, os nossos parceiros ali do EAG, Marcelo Germano, Rogério Valentim, a empresa autogerenciável. Uma semana atrás, você mesmo teve novamente no Elite. EAG Elite, exatamente, um outro evento do EAG. E quase um mês atrás, tô aqui matando a saudade, morrendo de saudade, tivemos o nosso evento Dia Zero. Dia Zero. É isso aí. O Dia Zero, que tem o nome incrível, né? É difícil falar do nosso filho, mas é um marco, a oportunidade de pensar a sua empresa do absoluto zero, aplicando o melhor da inteligência artificial com o melhor da gestão. Nós conseguimos unir o melhor dos dois mundos e, sinceramente, eu acho que é aí que está a grande sacada disso tudo. Foi muito legal e essa semana saiu um vídeo no nosso Instagram, no Instagram da Templo, mostrando algumas das pessoas que participaram, falando um pouquinho sobre como foi a experiência. Cara, me dá até arrepio, dá vontade de a gente fazer outro semana que vem. Semana que vem dá vontade de fazer outro. Deixa aí. A galera que quer saber mais sobre o Dia Zero, vamos colocar um link aqui para conhecer a imersão, conhecer o evento e ficar ligado na agenda. Provavelmente quando você assistir esse vídeo, vai ter alguma edição perto de você aí. Olha só, não perde a oportunidade. Foi muito legal o evento. Muito legal. Cerca de 25 empresas, 50 empresários, transformação mão na massa. Não foi um evento para a gente apresentar case, foi um evento para a galera abrir computador, trabalhar. Mas nós vamos falar dele daqui a pouco. Nós vamos começar de trás para frente, vamos começar falando do evento de hoje. Hoje e ontem. Hoje e ontem. Ontem estivemos juntos lá, hoje você não conseguiu. Eu fui representar e foi muito legal, foi muito bacana o evento. O pessoal faz um trabalho muito legal, né? A gente tem que reconhecer o trabalho de empresas sérias, né? O Iago, o Rafael, o Milagre fazendo... com perdão do trocadilho, milagre, com IA, com automação, apresentaram muita coisa bacana e vou começar perguntando para você, do dia de ontem, daquilo que você assistiu, o que você destacaria e qual seria seu highlight? Cara, tiveram várias sacadas, né, ideias legais. Primeiro o reforço eu posso dizer que a intensidade da IA no departamento comercial, né, em especial ali com essa tecnologia de pré-vendas. Achei sensacional, já considerando 2 interfaces ou 3 interfaces. Exato. A interface de WhatsApp, a interface de telefone e a interface gráfica que acaba recebendo, né, o que acontece nas outras interfaces. Funcionando quase como uma plataforma de gestão ali de tudo isso. Né? Sim, me chamou muito a atenção. Não vou me lembrar agora o nome da empresa, é uma injustiça isso, mas um processo... Vou dar o próprio exemplo da Nauk, né, que tem um processo todo automatizado. Então, ao passo que o vendedor está operando o sistema, o CRM de venda, seja ele qual for, tem a inteligência artificial do lado do vendedor, seja trazendo informação do que veio antes, seja sugerindo o que ele tem que fazer. Então,
logo depois da reunião já tem ali tudo transcrito, resumido, organizado e com dicas da IA do que o vendedor deve fazer. Então, eles defendem muito o conceito de copilot, né? Do copiloto do colaborador ali, né? O que você tem que fazer agora, o que o gestor tem que fazer agora, né? Trazendo insights, que é um conceito que a gente também gosta muito de aplicar nas soluções que a gente desenvolve. O que chamou muito a atenção também, mais do que a teoria, né? Ver essas coisas na prática, é a eficiência do time comercial. Todas as empresas que falaram ali sobre esse tema mostraram um resultado de volume de vendas que seria tido como impossível tempos atrás. E aí eu falei, pô, esse time deve ter 4, 5, 6 pessoas. Nada, 2 pessoas fazendo... Cara, tem gente lá fazendo 140 vendas. Exatamente. Né, 70 vendas por vendedor no mês. São 2 vendas e meia por dia útil, basicamente. Exato. Graças a todo esse processo automatizado. Então foi o que me chamou muita atenção ontem. Teve uma das empresas, nós vamos colocar na descrição para não ficar faltando crédito, talvez a mesma que você tentou se lembrar. Eu me lembro do nome do apresentador, o Manuel, eles chamam de Mano, e ele trouxe um case muito legal, né? Ele tinha 6 pré-vendedores na equipe e ele literalmente não tem mais nenhum hoje, né? Ele transformou os pré-vendedores em closers e os pré-vendedores hoje estão muito mais felizes. Então eles recebem a venda praticamente pronta. Boa. E aí eles executam o fechamento. Não vou falar aqui, que eu não sei se é uma informação que pode ser divulgada, mas chamou a atenção a remuneração dos pré-vendedores e dos vendedores, que quase dobraram o que eles ganhavam, porque realmente o volume de negócio está melhor, está mais fácil. E me chamou também muito a atenção a palestra da Abstrato. Exato, do Juan Pablo. Juan Pablo, cara. Almocei com ele hoje, nem te contei ainda. Eu quero saber. Então vai ficar registrado aqui. Essa eu vou guardar. Juan Pablo, que primeiro impressiona o currículo, né? O cara pós-doc. Estou falando ali de Stanford, Harvard, MIT. E o jeito e o que eles estão fazendo ali não é brincadeira de criança. Não. Não é para criança, não é para meninos. Gente grande de verdade. Gente grande de verdade, a gente pode aprender e ver ali a inteligência artificial sendo muito realista. O jogo que a gente joga, que é maravilhoso, talvez seja a Série A do Campeonato Brasileiro, o cara tá jogando o jogo ali na Série A da Liga Espanhola, né? Sei lá. É isso aí. E atendendo telecom, atendendo banco, enfim, você vê que tem um background muito forte, muito profundo, muito robusto, né? Mas, cara, deixa eu dar uma paradinha aqui e voltar um passo, né? Falando aí dessa lógica ou dessa etapa da empresa, dessa fase da empresa que é atrair o lead. E agora como é que eu faço para converter, né? Tem uma jornada inteira aqui no meio do caminho. A gente viu aí o exemplo de empresa que eliminou pré-vendedor. Sim. Para a galera que está assistindo em casa, é para todo mundo? É para toda empresa? Dá para fazer sempre? Não dá? Vamos trabalhar com casos específicos, com um produto? É para produto, serviço, comércio, enfim. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque a gente viu ali um case com muito sucesso e não quero tirar de forma alguma o mérito do case, mas a minha dúvida ali cara, isso cabe para todo mundo? É um copy and paste ou não? Cara, eu acho que não, por vários motivos, né? Vamos pensar só. Uma empresa que está bem no início da jornada, uma empresa que não tem muito volume, que não tem clareza nas taxas de conversão, nos argumentos, no playbook, eu acho que não deveria usar uma solução como essa. Deveria fazer o atendimento um por um, personalizado, descobrir a jornada, lapidar a jornada, para então chegar no processo de automação com inteligência. Porque senão você está automatizando o incerto e isso é ruim. E se o volume é muito baixo também, não faz sentido. Por exemplo, se a empresa não é tão grande, mas por algum motivo tem tem demanda em horários que não são comerciais, eu já mudaria um pouco essa opinião. Boa. Porque é mais caro manter uma pessoa no Brasil, dentro da legislação trabalhista, trabalhando de madrugada, 24 horas por dia, ali você manter funcionário trabalhando. Final de semana, jornada que tem 100% de hora extra. Além do risco. Além de risco, etc e tal, aí eu abriria uma exceção. Então, seria muito legal falar assim, não é para todo mundo tem que fazer, mas na minha opinião não. Eu acho que essa é uma
Esse é um exemplo de situação que eu não colocaria. Aí você fala de comércio e serviço, cara, eu acho que tem um apelo muito grande em especial para o comércio, Legal. que vende produtos comoditizados. Perfeito. Venda simples, não é venda complexa. E, de verdade, ganha velocidade e preço. Perfeito. Então, o cara que está querendo comprar, sei lá, um vinho, eu já sei qual é o vinho, ou eu estou na dúvida de alguma questão ali que a IA pode ajudar muito. Cara, eu vou fazer aqui um peixe, é um taná ou é um chardonnay, né? E aí a IA vai ajudar e ela pode fazer isso toda hora. E, cara, o vinho é o mesmo vinho em qualquer loja. Exatamente. Aquele vinho é o mesmo vinho em qualquer loja. Então, nesse caso, eu acho que o varejista tem um baita aliado, talvez o melhor de todos os tempos. Muito legal, muito legal. E olha, você trouxe um case muito bacana, porque na hora do almoço eu almocei com o Juan e estava com a gente também. Certamente você já gastou dinheiro com ele. O dono da banca de queijo que tem dentro do Direto do Campo, lá no Santa Mônica, que onde legal, você morava. Que legal. Sentei na frente dele, a gente almoçou junto, foi muito legal. E ele falou, cara, eu tô aqui porque eu preciso aprender a usar IA para atrair gente para o meu negócio. Que legal. Olha que bacana, cara. Legal. Eu olhei e falei, puta, eu jamais imaginava que eu ia encontrar com o dono da banca de queijo do Direto do Campo, tentando aprender IA para levar lead para o negócio dele. E aí foi muito bacana o bate-papo com ele ali. E ele saiu do almoço com a receita, digamos assim, no bate-papo, no networking ali da galera que estava no clube, né? Aliás, contar para a galera, fazemos parte agora do clube, lá do pessoal do Viver de A, né? Conhecimento só é bom quando você compartilha, quando você divide, né? Você aprende e ensina junto. Então estamos lá junto com a galera, com um sistema muito legal, comunidade, para muita troca de conhecimento, que a gente vai acabar trazendo para cá, para o podcast e para os nossos clientes também. E ele saiu de lá com uma receitinha. Ele falou, olha, eu vou criar um agente que vai ajudar o cliente a tirar dúvidas sobre queijos. Então, puxa, estou indo viajar para a Serra, que tipo de queijo eu devo levar para tomar com vinho taná que eu comprei para passar o final de semana com a minha esposa? E o objetivo dele qual que é? É ser um agentezinho que vai virar um amigo de quem gosta de queijo, para que aquela pessoa, quando precisar de queijo, lembrar que ela pode comprar com ele. Muito e ele vai ter ali dentro um catálogo com os produtos dele, enfim, muito legal o case ali, bate muito com o que você falou. Mas eu quero voltar num ponto que você trouxe logo no começo, né? Você falou, puxa, se você não tem playbook. E uma das discussões que a gente fez lá, foi muito bacana, foi exatamente sobre isso. Puxa, se eu já tenho playbook, eu tenho metade do caminho andado com todas as ferramentas que a gente tem de IA hoje em dia para usar esse playbook como base de conhecimento para uma inteligência artificial que vai ajudar ou os meus colaboradores a executarem alguma coisa ou entregar mais valor para o meu cliente. Mas e se eu não tenho? E aí, puxa, eles mostraram uma forma de usar uma ferramenta que eu achei muito bacana, que é a ferramenta de executar investigação dentro do GPT. Dá para fazer no GPT, dá para fazer no Humanos, é muito bacana. E eles mostraram lá exatamente isso. Eles gravaram algumas reuniões internas contando como o processo acontecia. Puxa, a gente sabe como fazer, mas a gente não tem isso documentado. E documentar processo ali na unha é chato. Vamos falar o português claro, é difícil, não é fácil. Se você não tiver alguém que realmente conheça junto com você, você vai documentar, vai faltar alguma coisa e tal. Então eles contaram toda essa história, subiram o vídeo, transcreveram o vídeo e pediram para a IA estudar tudo o que existe na internet sobre a empresa, mais esse conteúdo. E a partir daí eles geraram todos os playbooks. Muito bom. Baita case. Puta, baita case. Muito legal, muito legal. Você tá falando, eu tô lembrando aqui de uma ferramenta nossa incrível para isso também. Qual delas? Que nós apresentamos ali no penúltimo evento que participamos. Segura a ansiedade que nós já vamos falar dela. Lembrei de uma aqui. Porque ela faz exatamente isso, ela torna o que é difícil, o que é chato, fácil e legal. Vira quase um videogame. Né? Já vamos falar para você que ferramenta é essa. Voltando aqui para o Viver de A, encaminhando para o finalzinho do evento, né? Tivemos a oportunidade de ir lá conhecer a sede deles, o escritório, bem bacana, né? Uma cultura muito forte de vendas, né? Eles têm lá os Now Killers e os Now Crias, e são dois times de venda que competem entre si, muito bacana.
E eu queria trazer aqui alguns insights que eu tirei de lá para dividir com a galera, antes da gente finalizar. Trouxe as minhas anotações aqui. Vamos lá. Alguns insights que eu acho que são super interessantes, né? O assistente de cultura da empresa. Muito bom. Difundir cultura não é um negócio simples, é difícil. Nós temos aqui um time de gente de cultura dentro da empresa para fazer isso e é um desafio porque, por mais que a gente tenha uma cultura forte, trocam pessoas, entram pessoas, saem pessoas e manter a cultura alinhada é muito difícil. Então, esse é um insight que eu acho que é legal, né? Você ter um assistente de cultura dentro da empresa que ajuda o teu colaborador a saber como ele deve decidir alguma coisa, como ele deve executar alguma coisa. Se ele está em dúvida de como a empresa espera que ele haja no dia a dia, ele tem ali um assistente para tirar essa dúvida. E o que é legal pensar nesse assistente é que tem pergunta que as pessoas têm vergonha de fazer. Uhum. Cara, numa situação tal, que é uma situação que pode ser uma situação que deixa a pessoa numa situação, que deixa a pessoa numa situação chata. Exato. Com a IA não tem vergonha, pode perguntar o que você quiser. Exato. Vamos dar um exemplo aqui? Puxa, eu trabalho no departamento de compras, eu trabalhei no laboratório X, você trabalhou na 3M, sabe como é essa coisa do compliance, né? É muito difícil e uma pisadinha fora da linha você pode estar em xeque, por melhor que seja o seu desempenho profissional. Puxa, você trabalha na área de compras de uma empresa desse porte e um fornecedor te ofereceu um presente. Às vezes o cara fica constrangido até de perguntar para o chefe se ele pode aceitar aquele presente. Se ele tem um assistente ali, tá muito fácil. Muito fácil. Aí quem está assistindo em casa pode falar assim, puxa, Christian, mas tem lá o playbook de cultura que tá no drive da empresa. E etc. Cara, até você acessar o drive, achar em que página tá isso. Essa é a sacada, galera. Puta, negócio chato que, vamos ser sinceros, eu como empresário, 20 e tantos anos empreendendo, é quase uma hipocrisia, né? É quase utópico. Tá lá, tá tudo bonitinho, mas é só o sujeito pegar mas o pestilento não faz, porra. Exatamente. Você quer que o sujeito faça, ele não faz, parece que você tem que pagar um prêmio. Ó, se você ler, eu te pago um prêmio. Exatamente. Gasguei aqui com esse negócio. Se facilitar, as pessoas usam mais. Exato. Quanto mais fácil, quanto menos mais fricção. Efetivo. É isso. Então, Perfeito. A IA traz isso, né? E como que é essa interface? Porque eu acho que tem gente ouvindo e fala, tá, mas como é que é? Eu preciso desenvolver um software complexo? Você pode. Você não precisa. Acho que esse é o grande ponto, né? Você pode, mas você não precisa. Então, você pode usar qualquer uma dessas IAs que tem maior utilização hoje em dia, como GPT, Manus, Claude ou Perplexity, enfim, que permita que você crie o seu próprio assistente, né? O assistente, ele tem aquela... Aliás, esse foi um conceito interessante que eles trouxeram ali, que ajuda a materializar a essência, né? Muita gente confunde assistente e agente, né? Assistente... Milagres trouxe isso, não foi? Exato. Assistente executa para você tarefas repetitivas, né? Você tem um objetivo, você diz como o assistente deve agir e ele age sempre daquela forma. Perfeito. Quando a gente está falando de agente, o conceito é um pouquinho diferente, né? O agente, você dá um objetivo para ele e ele vai encontrar a melhor forma de chegar naquele objetivo. Eu adorei a metáfora que ele usou, né? De comparar o gerente... O head. O head, boa. Exato. E o analista ali, né? Boa. O analista você precisa treinar e dizer, ó, você vai fazer isso. Você diz o que ele tem que fazer. Exatamente. Você explica para ele o como. Com o head, meu amigo, você é head de marketing, teu objetivo é gerar lead. Como você vai fazer? Se você vai dançar carnaval na avenida ali para trazer lead para a empresa, tá tudo certo. Você vai ser remunerado se você conseguir atingir teu objetivo. Então, essa diferença aí que fica muito dentro da cabeça das pessoas, né? Eu acho que eles conseguiram clarear muito bem. Então, voltando à tua pergunta, né? Como fazer isso? Para qualquer uma dessas ferramentas que a gente citou aqui, você precisa basicamente estruturar como esse processo deve acontecer, ter a documentação desse processo. No caso aqui a gente está falando de cultura, você precisa ter um manual, um playbook, uma política, algo que represente a cultura da empresa, né? Dica super legal, mas um insight interessante.
Se você não tem isso documentado, de novo, grava teu vídeo, transcreve a gravação, transforma ela em texto e alimenta a base de conhecimento do teu assistente. E criando esse assistente... Pode ser um áudio também. Pode ser um áudio também, exatamente. Pega o celular, liga o gravador, bota ali e vai falando. Perfeito. Zero problema com isso. Ah, errei. Preciso parar e corrigir? Não. Basta você dizer que errou, continuar e a IA vai entender exatamente quando ela for alimentada pela transcrição. E uma vez que isso estiver pronto, qualquer colaborador pode usar. Né? No GPT a gente chama ali de Custom GPT, né? Então você cria o seu GPT para isso. E nós falamos disso inclusive em outros episódios já. Né? E uma vez que você criou, qualquer colaborador pode usar o tempo todo. Né? Um outro insight que eu queria trazer é, puxa, estou trabalhando com o público interno da empresa. Não precisa se preocupar muito com interface, etc. Você pode criar esse tipo de ferramenta, né? O Custom GPT, um assistente, onde as pessoas vão acessar o GPT, Manus, Claude ou qualquer uma dessas IAs e vão trabalhar ali dentro junto com o assistente, vão pedir para o assistente o que ele deve executar. Vou atender cliente. Aí é legal você ter uma interface onde o cliente sinta que entrou na sua loja, que entrou na sua empresa e que está trabalhando ali dentro. E por trás dessa interface você tem assistentes plugados. Então acho que esse é outro insight interessante, né? Boa. E para terminar com um de hoje... Queria saber, porque hoje eu não participei, perdi. Aí eu queria saber o que foi de especial aí que chamou a atenção. Eu vou trazer um insight que literalmente parece infantil, mas que eu acho que foi muito legal, porque, de novo, né, o Rafael, ele trouxe como ele explica o mindset dele para trabalhar com IA, né? Ele falou, cara, primeiro, você tem que pensar no impensável. Não adianta você pensar em como você resolvia problemas antes, porque você vai estar subutilizando a capacidade da inteligência artificial. A gente fala muito sobre isso aqui. Essa é a sacada da IA, é essa. Exato. Segundo, né, você precisa sim conhecer de ferramentas, porque senão você vai ficar arranhando a superfície e não vai conseguir mergulhar mais profundamente. E aí ele fez uma analogia que eu achei muito legal, né? Ele fez analogia com o Lego. Até brincou, falou, hoje em dia a gente compra o Lego, ele já vem pronto, né? O carrinho do Ayrton Senna, enfim, uma série de coisas. Tem até o passo a passo ali, para você montar o negócio, você já sabe o que é. Exatamente. Produção, põe o carrinho do Ayrton Senna aí, que é legal do Lego. E ele falou, cara, eu sou do tempo do Lego antigo, que vinha as pecinhas coloridas lá, 6 pontinhas, 2 pontinhas, 4 pontinhas e tal. Ele falou, na minha cabeça é isso. Cara, uma vez que eu entendi qual é o problema que eu quero resolver, eu preciso entender quais peças de Lego eu preciso conectar para fazer isso acontecer. E às vezes vai ser o Claude, ele usa muito Claude para produção de conteúdo, às vezes vai ser o GPT quando ele quer explorar alguma questão a mais, às vezes vai ser o Manus quando ele quer que execute alguma coisa para ele. Ele falou, cara, a hora que você entende o melhor de cada uma dessas ferramentas e como conectá-las, a tua cabeça passa a entender o seguinte, puxa, se eu quero desenhar uma casa, aqui no telhado eu preciso de uma peça que seja mais fina, e a peça que é mais fina é essa daqui. Então ele vai encaixando nesse formato. Talvez não tenha ficado muito claro para quem está assistindo, mas na minha cabeça ficou muito claro, assim, eu preciso entender como tirar o melhor de cada uma das ferramentas. Eu acho que esse é o último insight que eu trago de hoje, Dani. Boa, sensacional. E o que você explicou agora, tem os conectores, né, Cris? Existem alguns conectores aqui, a gente usa 2, que são os maiores, que eles servem realmente como o nome diz, né? Conectores. Eu preciso, por exemplo, que uma IA entenda um PDF que está no meu Google Drive. Sem problemas. Mas eu quero que ela faça isso sozinho, toda vez que um documento for adicionado na pasta. Tem um conector que lê a pasta, pega o documento, avisa, falou, chegou aqui, hein? Exatamente. Toma aí, você queria que eu te avisasse, tá aqui o documento. Exato. A gente usa aqui o N8N e o Make, né? Eles fazem exatamente esse papel. Eles pegam cada nó, como a gente chama, ou cada módulo, ele tem um papel dentro desse fluxo de automação. Então, tentando reproduzir esse exemplo que você trouxe, eu teria um nó do Google Drive que está sendo monitorado por essa automação, e quando um novo arquivo é salvo lá,
ele envia esse arquivo para o próximo nó, que é um leitor de PDF, que vai fazer a leitura e, por sua vez, vai encaminhar para um próximo, que é o extrator do PDF, que vai transformar tudo que está ali dentro daquele PDF num texto. Uma vez que eu traduzi um PDF em texto, a IA já pode fazer a leitura. Eu alimento o próximo nó, que é o assistente de IA. Pode ser do GPT, do Manus e de qualquer outra IA que vocês preferirem usar. A partir daí, o céu é o limite. Boa. E para desfazer o nó, dar mais nó na sua cabeça aí, ouvindo a gente falar de nós, a dica do Milagres é incrível, porque tem que pensar no impensável, né? E diz o filósofo, né? Isso está no livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. O impossível é o impensável. Se você pensa, você pode. E isso nunca foi tão verdade hoje em dia. Ah, Cris, mas e se eu quero extrair desse PDF um trechozinho, transformar num outro documento que vira um PDF, que vai para o WhatsApp e que grava alguma coisa no sistema alertando alguém de um problema? Zero problema. Zero problema. Zero problema. Hoje em dia, zero problema. Zero problema. Eu quero pegar, por exemplo, a foto de uma máquina fotográfica no lugar estratégico que tira a foto de tanto tempo, interpretar a foto, transformar aquilo em texto e gerar um alerta de alguma forma. Zero problema. Zero problema. E falando em pensar no impensável, e esses dias, fazendo uma outra conexão, esses dias aqui na nossa leitura diária, né, do Diário Estoico, nós falamos bastante sobre isso, né? Se você pode pensar, você pode realizar. Se é possível pensar, é possível realizar, né? Falando em pensar no impensável, foi mais ou menos por aí a tua participação nos outros 2 eventos, né? No Foi. EAG, Foi incrível. né? Que é o evento aqui, a imersão de 3 dias que a turma do Marcelo Germano e do Rogério fazem aqui em Florianópolis, trazendo empresários do Brasil inteiro. E o Elite, né? Que é a turma deles, que já está com eles há bastante tempo, um evento, uma imersão high ticket, né? Tivemos ali em torno de 10 bilhões de faturamento juntos ali na sala e você também participou. Queria que você contasse um pouco como é que foi isso, como é que está sendo, né? Porque continua uma loucura aí. Continua. E o que você foi apresentar lá? O que de tão impensável você foi apresentar lá? É incrível, né? Que o Germano é brilhante, o Rogério idem. E esse mundo de gestão tem muita oferta comum no mercado, né? Tem várias imersões e grandes nomes aí que eu admiro, inclusive frequentei quase todos os grandes aí, G4, Acelerador Empresarial, próprio EAG. E nesse momento de diversificação e de inovação, a inteligência artificial acaba sendo uma grande aliada. E nós desenvolvemos uma solução batizada de Mini Orbit. Mini Orbit. Talvez a gente conte o porquê do Mini Orbit depois. Mas vai pensando que se é o Mini Orbit, tem o Orbit e tem o Super Orbit. Tem os 3 Orbit. E é uma solução que tem como objetivo entregar com muita qualidade, muita velocidade, ou seja, busca eficiência e eficácia, assuntos do cotidiano de gestão, como direcionamento estratégico. Então ele atua na pirâmide, né, de estratégico, tático, operacional. Vai entregar lá direcionamento estratégico, missão, visão, valores, análise SWOT, direcionamento com base no Balance Scorecard. Ele traz toda a visão de processos principais de apoio, destrincha, disseca cada processo, chegando nas instruções de trabalho, indicadores, transforma isso em tarefa, mas tudo isso de um jeito muito incrível. Acho que a produção pode dar um gostinho aí, passar um videozinho rápido desse negócio funcionando aí para todo mundo. E a missão era essa, né? O Marcelo, que é extremamente ousado nesse sentido, falou: Igor, vamos juntos, sobe no palco e mostra esse negócio aí funcionando. E, detalhe, o programa dele, né, do EAG, auxilia o empresário a construir tudo isso do jeito, eu vou chamar de cartesiano e tradicional, inclusive papel e caneta na apostila. Exatamente. E nós fizemos, né? Nós fizemos juntos. Nós fizemos, eu fiz o programa lá do EAG, pô, muito incrível.
sei lá, acho que tá na turma 60. Exato. Na época ainda era no hotel, né? Ele ainda não tinha um espaço físico aqui dentro do condomínio onde nós estamos. Exatamente. Putz, sensacional. Cara, mas a hora que eu subi no palco, comecei a mostrar aquilo, pegando o último evento, né? Foi sensacional, porque acho que é a realização do sonho dos empresários que estão ali. Porque o que todo empresário quer? O empresário quer assim, cara, eu quero faturar mais. Para faturar mais, o meu processo não pode ser um problema. Exato. E as pesquisas são alarmantes, né? Elas mostram que os problemas principais das empresas são processos e pessoas. Exato. E aí ele vê uma solução que com poucos cliques, literalmente... E, cara, é engraçado isso, eu fiz isso numa reunião hoje. O cliente falou assim, cara, mas você só digitou aquilo mesmo? Só digitou. O que tem que digitar é muito pouco. E eu falei, rapaz, o resto foi tudo no clique. Ele falou, mas como? E como que você demonstrou isso lá? Acho que é legal entender isso. Isso né? é legal. Como que você demonstrou isso lá? Porque demonstração de software normalmente é aquele maluco. negócio, né? Olha, agora eu vou demonstrar a área de planejamento. Aí, ó, o módulo financeiro. Agora eu vou demonstrar o módulo de RH. Conta como é que você demonstrou isso no palco. É muito legal porque, cara, a gente é empresário de consultoria, né? E a tecnologia, o software faz parte desse processo como um todo. E aí na hora de demonstrar a tecnologia, a gente não pode ficar com papo chato de nerd. Então a ideia foi chamar alguém da plateia ali, algum empresário, que todo mundo ali é empresário, e nós convidamos alguém, sem nada combinado. Quem que é? O voluntário. As pessoas nem sabiam pra quê. Eu falei, eu preciso do voluntário. E foi engraçado, porque, cara, foi muito engraçado isso, porque a empresa que se voluntariou fazia um negócio que eu nunca tinha visto na vida. Foi muito bom. Aí chegou um empresário lá no palco comigo. No final, vou te fazer uma pergunta aqui. Na verdade, tem uma pergunta que precisa fazer e o resto é validação. O que a sua empresa faz? Eu não vou esquecer o nome desse cara nunca mais, porque é a empresa dele, e eu vou falar que eu não vou esquecer o nome da empresa. Vamos fazer vamos dar o crédito aí. Como é que é o nome da empresa dele? É o Saúda Exotic Couros. Boa. Saúda Exotic Couros. Falei, pô, Exotic Couros? Fiquei pensando, né? Será que ele faz aquelas calças de couro coladinha? Eu falei, cara, diz aí o que a tua empresa faz. E aí a gente preencheu lá, Exotic Couros, o nome da empresa, e o que a empresa faz. Ele é uma empresa que ele usa couros exóticos de pitons, cobra, Ô, louco. crocodilo. Ô, louco. Só coisa exótica para fazer bolsa, para fazer aquele revestimento de banco de carro, para fazer tapeçaria de forma geral, que dá para usar em várias coisas. E eu falei, cara, agora a gente vai ver se essa inteligência artificial é boa mesmo. E foi incrível, porque a gente conseguiu ali no palco, o Saul validando, cara, esse direcionamento estratégico é mais ou menos o mesmo que o meu. Os processos são esses, a instrução de trabalho tinha lá um processo para trabalhar com couro, que falava do tingimento, da reação química no couro, que aquilo precisaria ser testado, podia levar o couro a ficar frágil para rasgar. Caraca! E a inteligência artificial, ele sozinha, cara, lidando com tudo isso. E os empresários ficaram ensandecidos, assim, a reação das pessoas foi... Você vê as pessoas piscando, assim, foi muito legal. Bom demais, bom demais. E aí, vamos fazer mais um passo para trás na linha do tempo, vamos voltar mais uma semana e você teve um outro evento, também com o Marcelo, também com o Rogério, no EAG Elite. Boa. E aí eu tenho uma pergunta para você, né? Eu sei que você foi lá também apresentar o Mini Orbit, mas agora com um público num estágio de vida diferente, né? Num momento diferente do ciclo de vida, empresas já com mais punch, com mais robustez, empresas que já têm um faturamento maior, né? E aí a minha pergunta é, você foi apresentar a mesma ferramenta para empresas, acho que você já pegou a pergunta que eu vou te fazer, mas para empresas com perfis diferentes, né? Com tamanhos, portes, né? Diferentes. E como é que é isso? Funcionou bem também? Foi diferente? A galera deu a mesma atenção ou não deu? Qual foi a diferença? Se é que teve diferença. Não, foi muito legal. Lá, o Rogério e o Marcelo fizeram um pedido
para explorar um pouco mais o assunto inteligência artificial. Tá. Então não foi só a apresentação. Não foi só. Eu comecei ali no Elite contextualizando o protocolo Alpha, né, mostrando os 3 níveis, 3 estágios diferentes, né, que cada empresa pode estar, e a gente brincou ali com o público para descobrir onde cada um estava. Se você está com dúvidas sobre protocolo alfa, se você quer entender o momento, qual step desse que você está, tem um episódio falando sobre ele. Você vai ter a oportunidade de entender exatamente o seu momento nessa jornada de IA. Boa, esse episódio é sensacional. E aí depois disso a gente fez algumas brincadeiras, eu chamo de brincadeiras ali com tecnologias que a gente tem dentro do protocolo, né? Tem lá o Gênio, tem lá o SDR, tem lá a interface gráfica, essas coisas misturadas. E aí entramos no Mini Orbit e é incrível, porque empresas do Elite, já mais robustas, mais estruturadas, empresas que usam ERPs de milhões de reais. Legal. E o impacto foi o mesmo. Algumas empresas ali percebendo valor diferente em partes diferentes da solução. Mas o que a gente pôde perceber é que mesmo para esse público, processos e pessoas continuam sendo um desafio e que a inteligência artificial realmente é um caminho rápido. Algumas empresas muito experientes ali falaram, cara, você... E a gente fez a mesma dinâmica, chamamos uma pessoa do palco, de novo, foi uma empresa com uma solução totalmente... Eu não me lembro o nome da pessoa agora para ser justo, mas eu me lembro que ele fazia uma bomba de polpa para alguma coisa. Bomba de polpa de motor. Era alguma coisa assim. E eu falei, cara, não é possível, outra empresa esquisita. E de novo você chamou no palco também, no mesmo palco, esquema. a mesma coisa. E a gente foi ali, fez tudo e tal. Só que, olha que interessante, a percepção, e aí foi esse o feedback, falou, cara, você fez aí no palco o que tranquilamente a gente precisaria de 3 meses. Só para isso que você fez. Caraca. Você fez em 15 minutos. E com uma qualidade incrível. E aí, uma coisa que talvez, né, a produção vai colocar ali o Mini Orbit funcionando, mas o que passa na cabeça das pessoas é assim, pô, mas como que é isso, né? É só perguntar pro GPT? Né? O que está por trás disso, né, Cris? Eu acho que essa é a pergunta que muita gente faz. Exato. E aí tem literalmente um caldeirão de ferramentas e não é só ferramenta, obviamente, né? Tem toda a experiência prática, né? Teórica e prática que a gente acumulou como empresa nesses mais de 15 anos fazendo consultoria para gestão de empresas de todos os portes, segmentos e tamanhos e regiões do país, né? Inclusive fora do país. Mais de 812 cidades. Exatamente. E foi muito legal, é muito legal ter essa oportunidade, porque é isso, né? A ferramenta consegue entender a empresa de couros exóticos ao mesmo tempo que ela consegue entender a ferramenta de bomba de polpa, ao mesmo tempo que ela consegue entender uma contabilidade, um escritório de advocacia, um hospital e assim por diante. Por que isso, né? Porque ela não é simplesmente uma ferramenta de consulta. Ela é uma ferramenta desenhada para executar os principais processos gerenciais de uma empresa, ou pelo menos para auxiliar a execução dos principais processos gerenciais de uma empresa, aliás, gerenciais e operacionais de uma empresa, né? Pega toda a pirâmide, estratégico, tático e operacional, e com assistentes treinados, plugados nessa solução para executar todas essas atividades, né? Então, não é simplesmente fazer uma consulta no GPT, e sim, a partir do contexto dado pela empresa, apoiar na construção do mapeamento de processo, na construção de uma instrução de trabalho para um colaborador, na criação de checklists de tarefas e assim por diante, né? Então eu vejo primeiro com muito carinho, porque é uma solução que nasceu aqui dentro de casa, né, obviamente, mas segundo com um potencial gigante de transformar empresas, né? Eu não sei, faz tempo que eu não acompanho ali os números de
de empresas que estão acessando o mini-orbit, mas eu me lembro que na última verificação já tinha passado de 300, talvez já esteja umas 400 empresas. É incrível, aí. todo dia, cara, tá muito rápido a quantidade de empresas que estão usando. E graças a Deus e muito trabalho nosso também, né? Porque a gente trabalha pra cacete. Exatamente. E tem ali uma percepção gostosa de valor entregue. Vamos deixar aqui pro pessoal um desafio? Bora. Ó, eu prometendo as coisas em produção. Você vira aí. Deixar o link aqui do Mini Orbit, pelo menos aí uma semana, 10 dias pro pessoal usar e abusar, que vocês vão ter essa sensação que esses empresários estão tendo aí gratuitamente. Muito bom. Por alguns muito dias. Bom, muito bom. Queria eu, começando uma empresa, ter oportunidade. Aliás, começando ou não, tocando uma empresa, ter oportunidade. Ó, vou dar uma dica aqui, vou dar um tiro no nosso pé. Em uma semana você põe de pé. Uma empresa nova. Do zero. Do zero. Ó, se tiver empolgado, você faz isso num dia. Num dia. É surreal, né? O que hoje dá pra fazer e, cara, é incrível. É incrível. Incrível. E muito legal também contar para o pessoal nessa parceria com o EAG, né? Onde a gente está apoiando esse braço de tecnologia do EAG com soluções que nascem aqui dentro e que servem os clientes do EAG, os nossos clientes, e que tem um potencial aí. E eu acho que isso é muito da nossa cultura, dos nossos valores, né? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, é solução que serve não só uma empresa, mas o ecossistema todo e faz o Brasil mais forte. Né? Isso é valor, né, Cris? Você me fez lembrar aqui de as decisões, eu não sei se são as melhores, mas são as decisões que eu tomei na minha vida empreendedora, quando a gente deu um passo de disrupção há 15 anos atrás, lá em 2010, para escalar o nosso serviço de consultoria. Naquela época me chamaram de tudo, de charlatão, de maluco. Graças a Deus essas pessoas estavam erradas e deu tudo certo. 7 anos depois, a gente tomou a decisão de levar o método, metodologia para o mercado. Hoje, essa comunidade de consultores, mentores que usa essa solução, atende juntos eles atendem mais de 50 mil projetos diariamente. E aí, a gente vendeu para os concorrentes. Cara, você é louco. Você é o diferencial de vocês vão ter para o concorrente. E eu sempre cito, né, com uma frequência grande, aí, o ensinamento que eu tive com o meu grande mestre foi meu pai. E ele falava assim, tem um livro que você precisa ler. E eu li vários livros que ele me fez ler. E esse livro eu não me esqueço. Ele falou assim, todo mundo é incompetente, inclusive você. Uou, porrada. Porque mantém você pelo menos num ponto ali de humildade, todo mundo tem que ter. E a frase que ele usava, que ele aprendeu com o avô dele. Humildade, caldo de galinha, não faz mal para ninguém. E a minha decisão foi essa, nós temos um nível de incompetência. O Brasil tem 20 milhões de CNPJ, a gente sabe que 80% disso são microempresas, mas tem mesmo assim muita empresa. E, nós somos incompetentes até um certo ponto, porque a gente vendeu para 7 mil empresas, a gente não vendeu nem para 1 milhão de empresas. Nem para 100 mil empresas, a gente vendeu para 7 mil. É doido pensar assim, né? Porque ao mesmo tempo que você fala, cara, 7 mil é muita coisa, mas a hora que você pensa nesse formato, você fala, cara, não é nada. Aí eu falei, deixa o concorrente que levava a concorrência, agora ele vai usar uma solução nossa, um pouquinho do dinheiro fica aqui, e vai completar essa incompetência que nós temos. E se você não é um demagogo, hipócrita, o propósito é maior? Se o propósito de verdade ou é só o propósito para colocar no site, né? Se o propósito é fortalecer o país através das empresas e eu tenho uma parcela de incompetência, deixa o meu concorrente, com a minha ajuda, fazer o que eu sou incompetente para fazer. E agora essa história se repete, né? Porque a gente criou uma solução que é incrível e a gente pode olhar para o EAG como concorrente. Eu não acho, o EAG é o parceiro, é o sócio. Muito foda. E nós subimos o palco como sócio e vamos juntos continuar fortalecendo as empresas. Com perdão da palavra aqui, muito foda. E a verdade é essa, assim, eu já te falei isso outras vezes, vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, já te falei isso outras vezes, assim, para mim já te falei exatamente isso, né? Queria eu estar nessa fase de fundação disso tudo, ter vivido toda essa história. Infelizmente cheguei um pouco depois, mas tem muita coisa pra gente construir. Estamos fundando coisa junto agora. É isso aí. E,
E, cara, eu vou aproveitar para seguir nessa linha. Estamos fugindo um pouquinho do roteiro aqui, mas eu acho que vai ser muito legal. Hoje, nós estamos gravando esse episódio no dia 13/6/2025. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, um dia depois do Dia dos Namorados. Tomando um vinho. Já tomei um com a minha namorada eterna ontem. Por acaso estávamos juntos, você estava com a sua namorada eterna também. E, cara, hoje é dia que um Evoluter faz 20 anos de empresa. E é um Evoluter que é, na visão rasa, na visão superficial, um concorrente. Que é o Zorzal, Luciano Zorzal, coincidentemente em mentoria agora com a gente, né? Tenho o prazer de estar com ele como mentorado. Mentorando um concorrente. Mentorando um concorrente que usa a ferramenta nossa de escala da consultoria dele de ISO 9001, que talvez seja o produto que nós... Talvez não, com certeza é o produto que nós já mais vendemos na história. Olha que história incrível, né? Incrível. E ele, muito generoso, compartilhou um vídeo conosco ali de uma gratidão muito legal por tudo que a gente, de alguma forma, fez pela empresa dele e faz pela empresa dele, né, cara? Então isso eu acho que é valor, é essência, é princípio, é verdade, Cara, é fazer porque sabe bem o que veio fazer, né, cara? Eu fico muito feliz de participar disso. Vamos fechar aspas, vamos voltar para a nossa conversa aqui. Deixar os parabéns aí pro Luciano, que é incrível. Cara, incrível, tem um papel super legal aí, eu tive a oportunidade de conviver com a equipe dele também, equipe incrível. Parabéns, Luciano, um grande abraço. Vamos dar mais um passo para trás? Mais um, chegando aí no... Dia zero. No dia zero, né? Eu ia falar no começo disso. E dia zero foi sensacional, né? Foi sensacional. Acho que até da concepção. Vamos contar um pouquinho aí? Vale contar a concepção? Vale contar... Como é que chama quando a gente mostra os erros e acertos? O... Making off. Making off. Foi muito legal, né, cara? Isso é a vida empreendedora, né? A gente com o desejo de fazer o melhor para os outros, o desejo de cumprir a missão. Né? Um bando de nerd, um bando de empresário com vontade de fazer o melhor. Vamos criar um produto novo aqui, vamos ajudar a galera a entender o que é o que vem pela frente, usando a inteligência artificial e usar isso na prática. E aí caiu essa ficha, falou, puxa, mas continuar tocando empresa do jeito que a gente aprendeu, com base nisso tudo, não faz sentido. Nós precisamos repensar os nossos negócios. Perfeito. E aqui, como tem a frase que eu não me canso de repetir, né, que casa de ferreiro e espeto tem que ser de aço inox, nós estamos nesse processo, repensando todos os processos, aplicando inteligência artificial, um monte de coisa. Falou, pô, vamos transbordar isso para o mercado. Aí nasce o dia zero, que é uma imersão de um dia. Por que de um dia, né? Porque a gente percebeu, participando de imersão, que, cara, chega no segundo ou no terceiro dia, o empresário começa a ficar maluco para voltar para o negócio. E ele é sugado de volta para o negócio. Né? Ele muitas vezes está de corpo presente, mas de cabeça ausente. Né? Ele está dentro da empresa. Você viu, 2 dias aqui eu não distância. consegui, ainda não consegui. Essa é a realidade. Não, e eu hoje cheguei lá já quase na hora do almoço, saí no meio da tarde, aquela loucura, fiz uma reunião no meio do caminho, respondi mensagem, aquela loucura que quem está assistindo sabe bem como é que é. E pode ter alguém que vai falar, mas não tinha que ser assim, tá? Mas porra, ainda e é o fato. Aí falou, pô, legal. Um dia, mas a gente fala para os clientes, é intenso. É das 8 da manhã às 8 da noite, não tem intervalo de manhã, só tem intervalo à tarde. Tiro, porrada e bomba o tempo todo, mão na massa, trabalho pesado. E foi assim desde a concepção, né? Primeiro feriado que esses dois aqui que vos falam perderam, ou melhor, investiram, foi o carnaval. Passamos aí... Carnavalzão 2025. Passamos aí o carnaval trabalhando, idealizando como vai ser, o que a gente vai fazer, como nós vamos entregar, para quem nós vamos entregar, de que jeito, que ferramenta nós vamos usar, como é que vai ser a trilha, qual vai ser o horário de fazer isso, de fazer aquilo, o som, como que a gente pensa, como é que a gente atrai o público, que oferta fazer. Cara, foi muito legal, muito rico, muito né? Legal. Foi um carnaval super diferente aí. Para não mentir, a gente aproveitou ali, vinha aqui de manhã, no finalzinho da tarde a gente ia dar uma passada na praia, foi mais ou menos assim. Tava quente ainda, muito bom. Mas o final foi maravilhoso. E a diferença desse evento para os outros que a gente já fez também olhando para o nosso cliente, é que é muito mão na massa. Então, no dia zero tem pré-requisitos, ele tem que trazer o computador,
tem que ter a conta de algumas aplicações e soluções de tecnologia que a gente usa. Porque ele vai manipular, ele vai executar. Ele vai colocar a mão na massa, ele vai construir com a gente. Mas e se pensando aqui, né, casos que aconteceram ali, né, lembrando, puxa, mas eu não vou ser eu que vou executar isso na minha empresa, por que eu preciso pôr a mão na massa? É fundamental, o piloto tem que conhecer a máquina. Você é o piloto da empresa, tem que conhecer a máquina. Pode ser que daqui a um tempo tem alguém trocando pneu, tem alguém trocando óleo, mas você conhece a máquina como um todo. E para tomar as melhores decisões é fundamental. Então, ele, por um tempo, você vai trocar o pneu. É o que devia acontecer na escolinha de direção, né? Troca o pneu aí, pra saber como é que é. Levanta o carro, é aqui que tem o óleo, é assim que troca o óleo. E os empresários, isso foi muito assertivo, né? Que passaram por isso, depois ficou muito claro. Falou, cara, não, agora eu sei o que pedir, eu sei o que dá, o que não dá para fazer. Não é só uma base teórica, eu pus a mão na massa. E eu admiro muitos, né, pensadores, muitos líderes, aí, CEOs famosos, que todos enaltecem isso. E eu também me orgulho muito de poder falar isso. Cara, dentro da minha empresa, eu navego em todos os departamentos. Não tem algo que eu não saiba fazer. E por que agora, no mundo de inteligência artificial, e eu estou falando de pessoas que a faixa etária média ali era 40 e... 5 para mais. 45 para mais, não é molecada. A gente não era um evento para startupeiro, não era. Na empresa ele tinha quase 1 bilhão de faturamento, Exato. Um pouco mais. Não era molecada de startup, não era empresário, cabeça branca. Por que esse assunto eu sou ignorante? Por que eu vou ficar na mão, eu vou ficar vendido para uma empresa ou para um colaborador como o tiozão da IA? Então eu acho que fez muita diferença isso. E a tecnologia é uma cortina de fumaça fácil de você ser enganado, né? Se você não põe a mão na massa pelo menos um pouquinho, é muito fácil o dinheiro ir embora e você não ter aquilo que você precisa de volta, né? Cena da vida real, tá, galera? Coisa que não estava combinada aqui. Cena da vida real. Quantas pessoas de tecnologia tem na empresa, mais ou menos, somando as duas empresas aí? Vou fazer a conta de cabeça aqui. Sei lá, dos 60 tem uns 20, 15. 20 pessoas de tecnologia. Acabamos de falar para vocês sobre o Mini Orbit. Né? Um software que a gente desenhou, acabou de apresentar no palco, tem mais de 300 pessoas usando. Quem desenvolveu? Essa é foda. Quem desenvolve ainda? Tá na sua mão. Esse que vos fala. Aos domingos. Olha que legal, cara. Olha como é maluco isso, né, cara? Maluco. E a galera do desenvolvimento faz muita coisa, tá, gente? Eles não ficam sem trabalhar, não. É porque essa solução nasceu aqui. É porque se eu fosse colocar na fila, eu ia ter que esperar até 2027. Eu ia ter que esperar. Não dá. Pô, chefe, mas tem o roadmap, o cacete. Deixa que eu vou fazer esse negócio aqui e sentei a bunda lá e fiz. Boa, então olha que legal, né? Puxa. Eu sou programador da década de 90. Quem tá aí ouvindo da minha idade vai lembrar. Pascal, C, Fortran, Clipper, COBOL, é comigo. E agora IA. E agora IA. Cara, mas muito legal, né? Porque a galera pôs a mão na massa e você vê, ninguém precisa efetivamente desenvolver como você ainda faz e está fazendo com o Mini Orbit, mas saber o que pedir, como cobrar, como controlar, saber se, puxa, atrasou um dia, beleza, um dia é ok, atrasou uma semana. O que dá, o que não dá. Exato. Agora não, chefe, isso aqui eu vou precisar de 6 meses para fazer, acabou. Acabou, não existe mais. Morreu. Não, aqui jaz 6 meses de tempo para fazer um projeto acontecer. Não dá, aqui o pessoal fica maluco comigo, porque tem dentro do método ágil tem as sprints, né? E usualmente sprint, 15 dias é o normal. Se tiver algum especialista vendo aí, vai me criticar. Hoje em dia, não dá para aceitar mais isso. Porque mudou a velocidade, mudou tudo. Exato. Esperar 15 dias para alguma coisa ficar pronto virou uma eternidade. Até porque
Em 15 dias já tem uma IA nova que faz aquilo que você estava esperando para fazer. Ah, Igor, você tá viajando. Não, você que tá usando o recurso errado. Exatamente. Não é? Aqui é uma briga ainda, dentro de casa é uma briga. Eu vou dar nome aqui que os meus colaboradores vão ficar chateados. Mas eles acham que eu tô ficando velho mesmo, louco. Mas não é. É porque mudou. E não precisa mais esperar tanto tempo. Ontem mesmo no evento, eu não me lembro o nome, numa conversa ali de intervalo, e você falou, cara, eu sentei a bunda lá, fui fazer. No final de semana, quando eu vi, estava pronto. Uma aplicação quase que inteira. E eu não tenho conhecimento nenhum. Isso é o mundo da inteligência artificial. Exatamente. E foi muito isso que a gente discutiu ali no dia zero, né? Você conduziu ali o evento brilhantemente e a turma foi construindo coisas durante o evento, né? Ao mesmo tempo que a gente ia entregando conhecimento, entregando algumas ferramentas. Já deixamos de presente para a galera num outro episódio, vamos deixar de novo o analisador de currículo aí. Boa. É uma ferramenta que vai te ajudar a fazer o recrutamento de novos colaboradores para a tua empresa e que basta você ter a descrição da vaga e anexar os currículos em PDF e ela faz todo... É incrível. Define o critério de seleção, quais são as principais perguntas para fazer entrevista, quem são os principais candidatos, enfim. E nós construímos soluções junto com eles ali, incrível. Exatamente assim, né? Puxa, como é que eu construo uma apresentação para minha reunião de fechamento? Como que eu analiso a performance do meu time de vendas nas reuniões comerciais? Tudo isso a gente mostrou como fazer e a galera fez junto, sim, né? E uma coisa que me chama a atenção, caminhando para o nosso finalzinho aqui, é um conceito que eu tenho defendido e eu percebi que o Iago tá defendendo também e outros estão defendendo, a morte do BI, ou não é do BI, é um erro falar isso, a morte dos dashboards. Exato. Esse conceito no dash. E isso ficou muito claro também no dia zero. O que o empresário quer? Nós, empresários, tenho certeza que você nos ouvindo, você não quer ficar ali olhando para um dashboard, aquela imagem. Produção, põe aí, ó, um empresário com um monte de gráfico na frente dele. Ninguém quer isso. Você quer ir pra praia pescar, porra. Não é? Você quer pegar teu celular e falar assim, e aí? Tá dando bom, tá dando ruim? E alguém te responder esse negócio com eficiência. Só que a gente não consegue isso, pega a quantidade de dados, transforma em gráficos e fica ali tentando entender aquela meleca. Tem gente que gosta, a maioria detesta. E por isso que os dashboards vão morrer, porque agora dá para pegar o WhatsApp e perguntar. Gênio, e aí? Tá bom, tá dando ruim? Como é que tá o resultado financeiro? Calma aí que ganhei o peixe aqui, porra. Eu vou pegar o peixe primeiro, depois eu vejo o resultado, porque tá ali na minha mão. Cara, mas aí vamos lá. Vamos segurar um pouquinho mais aqui, porque tem gente que ainda não tem nem o Dash. Perfeito. Vamos pensar, vamos por partes. Bora. O famoso Jack. Segura a ansiedade aí, vamos devagar. O cara não tem nem o Dash. Talvez o sonho da vida dele seja que a empresa dele tenha dashboards onde ele possa olhar e perceber, puxa, olha, vou ter um problema de fluxo de caixa daqui a 20 dias. Puxa, olha, minha campanha de marketing não performou como eu gostaria que performasse. Dos meus vendedores, o A está vendendo bem, o B está com uma conversão ruim, o C não vendeu nada, vou desligar o C. A gente aprendeu assim. Vou falar o português, claro, a gente aprendeu assim. Tem gente, como você citou, que ama. Tem gente que não pode nem dizer que ama porque ainda é um amor platônico, não teve a oportunidade de usar isso na prática. Sonhava em ter. A pessoa ou a empresa, esse empresário, ele precisa passar por isso para depois chegar nesse ponto ou dá para fazer um atalho? Perfeito. Não precisa mais. Seria quase que dizer assim, ó, para eu ouvir uma música no Spotify, eu tenho que ter uma vitrola para tocar o vinil. Boa sacanagem, gostei da analogia. O que acontece é que o mercado todo não está tão preparado. Vou citar a Nauk, do Iago.
A Nauka é uma empresa incrível que ela entrega informação de marketing e vendas com base em dados usando inteligência artificial. E no Dash, porque o que nós queremos sempre, o desejo foi o mesmo. Desde, sei lá, da época de Jesus Cristo, o cara ali na venda, ali vendendo os produtos dele, ele queria saber o resultado, o que fazer. Qual produto eu coloco na minha banca para vender? O nosso desejo nunca foi ter um Dash. Nunca foi. O Dash é um Olha meio. que maluco, olha que maluco. Nunca foi. Nunca a gente foi. tinha o que precisava ter. Mas o Dash foi maravilhoso, até ontem. Porque era o melhor que se tinha para apoiar a decisão. Porque como é que tudo isso nasceu? As coisas aconteciam e não tinha um registro. Um dia alguém brilhantemente começou a registrar. O registro acumulado virou uma base de dados. Aí eu passei a ter uma base de dados. A partir do momento, foi minha primeiro emprego em empresa grande, 3M do Brasil. Meu cargo era eliminador de atividades que não agregam valor, em inglês. Ô, louco. Non adding value, activities eliminator. O que eu fazia? Criava dashboard em Excel com Access, com base em um ERP americano que era o BPix. Segura aí. Funçãozinha odiada essa, Eu falei né? pro meu chefe uma vez, falei, eu entro nas reuniões, as pessoas saem. Porque chegou um cara... que vai acabar com a pra tarefa eliminar dela. a atividade que não gera valor. Não, a minha gera. Os caras vazavam das reuniões. Eu falei, porra, muda o nome, puta nome cretino que vocês arrumaram. Me chama de assistente de qualquer coisa aí. Qualquer coisa, estagiário aí que entrou ontem. Estagiário Plus. Pronto. Puta, que Ademar P. Já citei ele aqui a segunda vez. Ele deu risada e falou, você tem razão. Eu falei, porra, em inglês ainda. Essa merda. Enfim. Aí acumulamos um monte de dados. Falei, cara, o que eu faço com esse monte de dado? Um gênio. Eu lembro lá do Lotus 123, Excel, Power BI. Vou fazer um gráfico. Eu junto aqui dados e faço o gráfico. Cara, eu dei aula de tabela dinâmica no Excel. Caraca. Recurso incrível. Junta tudo, né? Linha, coluna, dado. Porra, você pode fazer fórmula ali dentro. O cara que criou isso, Cubolap, é tecnologia, né? Os nerds aí devem estar agora tendo orgasmos múltiplos. Cubolap. E eu sou um desses. Cara, aquilo é sensacional. Múltiplas facetas e visões e tal. Pra que essa merda? Ninguém quer saber disso, cara. O cara quer saber a resposta. E vamos falar a verdade. Tudo isso pra ter uma resposta. E vamos falar a verdade, né? Qual empresário, a não ser que ele tenha seguido uma carreira nesse segmento, mas qual empresário que não seguiu uma carreira dentro dessa linha tem tempo para estudar, se desenvolver e realmente dominar Pelo amor isso, de cara? Deus, ninguém. É difícil. E deve ter gente agora se penalizando e ao mesmo tempo se aliviando. Porque assim, puxa, como eu não sei mexer com tabela dinâmica, como eu não sei fazer macro em Excel, não precisa mais. Não precisa mais. Não precisa Eu fiz mais. dinheiro com isso, amo esse negócio, mas é meio. Perfeito. No final que o sujeito precisa olhar para o gráfico e falar assim, nossa, tô perdendo margem, porque tô vendendo muito um produto que tem menos margem. Eu tenho que diminuir o custo desse produto para minha margem de contribuição crescer e meu lucro melhorar. Agora você tem uma IA que fala assim, filho, deixa eu avisar aí, tá com problema ali naquele produto, faça isso, faça aquilo, Muito que legal. é o que o empresário precisa. Muito legal. Cara, foi muito legal. E para a gente realmente seguir aqui para o fechamento, né? Pensando, finalizando o papo do dia zero aqui, né? Qual era o objetivo? Era que a galera viesse para cá e percebesse que preciso de um novo marco, de uma nova pedra fundamental na minha empresa para eu começar essa nova jornada. E é muito legal saber que tem empresário que esteve conosco já que está a poucos metros de transformar aquilo em nova receita para a empresa, né? Bati um papo com a Aline, quem tiver... Aline Decker. Aline Decker, né, da escola Ela, e que forma
líderes, mulheres, né, empreendedoras, faz um trabalho muito bacana. Para quem estiver nos assistindo, vale a pena conhecer, vale a recomendação. Mentora. Deixa aqui embaixo o @, do Instagram, mentora nossa aí no nosso marketing, faz um trabalho incrível. E ela, durante o evento, ela levantou a mão e falou assim, tô com uma ideia de um assistente assim que vai me ajudar nisso, naquilo outro e tal. Obviamente, devolvemos ali para ela, né? Põe de pé, você precisa de ajuda, fala com a gente, vamos te ajudar nisso e vamos fazer isso acontecer. Falei com ela ontem. E aí? Ontem. Ela falou, Cris, tá quase pronto. Tô com uma dificuldade aqui, com uma dúvida. Caraca, tô com uma dificuldade aqui, com uma dúvida de como fazer isso para acoplar no meu modelo de negócio e tal, mas a solução em si tá pronta. Já testei e tá validada. Eu só preciso ver como é que eu vou colocar isso no meu modelo de negócio. Falei, Aline, vamos marcar um call, vamos conversar, eu te ajudo a pensar nisso. Se precisar da gente colocar uma outra camada aí em cima do assistente, a gente coloca e tá aí. Cara, não tem 30 dias o evento. Eu me lembro dela no almoço antes do evento, que a gente convidou, ela falou assim, cara, mas eu não sou de tecnologia. Olha que doido, cara. Essa não precisa ser, né? Exatamente. Não é de tecnologia, a mesma coisa, falar assim, para usar o Excel tem que ser de finanças. Não, pô, Excel não é só para finanças. Definitivamente. Cara, muito bom. Papo legal. Se deixar, a gente fica aqui horas falando desses eventos. Recapitulando rapidamente aqui. Falamos do evento Viver de A, da turma lá da Nauk, do próprio Viver de A, né? O Rafael, o Iago, fazendo um trabalho incrível, né? O Rafael, inclusive, aliás, os dois, né, já atuaram ali como mentores no G4, enfim, ajudando empresas a se desenvolver. E quanto mais gente a gente tiver no Brasil fazendo isso, para nossa crença, né, cara, que o Brasil só vai ser mais forte com empresas mais fortes, que geram mais empregos, que movimentam a economia, cara, quanto mais melhor. Então, falamos aqui do evento deles, que talvez esteja acabando agora, eu saí um pouquinho antes para a gente vir gravar aqui. Falamos ali da turma do EAG, que deve já estar com 60 ou 70 turmas executadas. Falamos do EAG Elite, né, que é uma turma que já percorreu uma jornada extensa aí, onde nós mostramos o Mini-Orbit, conectamos com o modelo de apoio, de assessoria que o EAG dá para os empresários e fechamos aqui com o dia 0. Para concluir, podemos contar com mais uma edição do dia 0 aí nesse terceiro trimestre? Tem que ter, pô. O dia 0 Podemos. O dia zero tem que acontecer, eu vou te dizer, pelo menos uma, mas talvez 2 vezes esse ano ainda. 2 vezes esse ano ainda. Sensacional. Uma no terceiro e uma no quarto trimestre. Estou aqui olhando, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui olhando para a nossa social aqui, ó. Ela está agradecendo que vai ter mais uma edição, mas eu sei que por dentro está batendo um friozinho na barriga ali, ó, porque nós vamos ter muito trabalho pela frente. Tamires está fazendo um trabalho muito legal com a gente, quero agradecer o trabalho que ela está fazendo aqui. E se você ficou curioso sobre o dia 0, nós vamos deixar aqui a landing page com o último evento, com depoimento da galera que participou, com como você vai fazer para participar. Quando esse episódio for publicado, você já vai ter a data do próximo evento e eu quero que você venha para cá, experimente essa experiência de repensar a sua empresa do absoluto zero, unindo o melhor dos dois mundos, né? Todo o conhecimento de gestão que a gente acumulou nesses 15 anos de empresa. Sem dúvida. E, aliás, muito mais de 15 anos, né? Você tem uma carreira muito mais longa do que isso, e eu também, todo o nosso time tem aí muitos anos de jornada, mas, além disso, o melhor da tecnologia, o melhor da inteligência artificial. E sabe o que é maluco? Manda. Nós perdemos o carnaval, ou investimos o carnaval. Nós investimos o feriado do Dia do Trabalhador, o 1º de maio, boa. Terminando de organizar o evento. Nós investimos mais um final de semana inteiro na véspera do evento que aconteceu dia 20 de maio. Foi agora, não tem um mês. E se a gente quiser fazer outro evento no terceiro trimestre, nós temos que começar do 0, porque o mundo já mudou. Já mudou. Não dá para fazer o mesmo evento. Obsoletas. Não dá para fazer o mesmo evento. Nós não vamos entregar o mesmo evento. Então, se por acaso tiver alguém que participou da primeira edição do dia 0 e quiser vir na segunda, eu garanto para você vai conhecer um evento completamente diferente, novo, e vai te levar para um outro patamar. Muito bom. E para você que chegou até aqui, um pedido especial. Deixa seu like
manda esta referência para alguém. Poxa, serviu para você, você ficou até agora aqui, vai servir para alguém. Manda para um outro empresário, comenta sobre esse podcast e deixa aqui embaixo os seus comentários. O que você gostaria de ouvir na prosa? Porque aqui é gestão, vim e prosa. O que você gostaria de ouvir a gente falar? E vai ser um prazer colocar no ar a sua sugestão. Essa é mais uma edição. Tem um restinho ainda aí? Tem, vamos terminar juntos. Aí, ó. Tem o nosso brinde final. Toda a garrafa vai até o fim, cada episódio. É isso. Continue conosco. A gente vai ter a cada semana uma novidade para você, trazendo o melhor dos dois mundos, o melhor da gestão, o melhor da tecnologia, o melhor da inteligência artificial, para que a gente tenha o Brasil cada vez mais próspero, impulsionado pelo crescimento das empresas que fazem esse Brasil crescer a cada dia, a cada ano. Por mais prosas como essa.